Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou a Elis, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu estava conferindo, dando uma olhadinha no meu berçário, e aí eu tive a ideia de mostrar para vocês, principalmente quem é iniciante no cultivo de suculentas, a propagação por folha da Graptopetrum paraguaiense, para vocês verem o quanto ela brota com facilidade e quanto é fácil aumentar, né, essa espécie de plantinha no seu cultivo. Então, para quem está começando, ela é uma suculenta muito fácil de cultivar e muito fácil de propagar. Por isso eu resolvi mostrar para vocês. Então aqui eu tenho ela numa floreira, eu tenho ela em outros locais, eu tenho em canteiro no chão, em vaso, e aqui ela está nessa floreira explodindo aqui, uma explosão. Olha a quantidade de brotação, né? Aqui mesmo, direto na floreira. Então, se eu tenho as rosetas maiores, né? Lindas. E ela em cima aqui com várias brotações. Então, eu vou mostrar para vocês lá no meu berçário como é que estão as folhinhas que eu coloquei para brotar algumas semanas atrás. Aqui, na verdade, eu tirei lá do berçário onde estava, que aqui eu consigo mostrar melhor para vocês, né? Ali eu tenho um outro vasinho, um paraguaiense, né? Como eu falei, eu tenho ela em vaso, tenho em canteiros, vários locais. Porque é uma planta muito fácil de cuidar e que se propaga com muita facilidade. Opa, que tá caindo aqui porque o vento aqui tá forte. Então aqui eu tenho as folhinhas brotadas, né? Isso aqui é uma caixa de ovo, né? Pode colocar em caixa de ovo, pode colocar numa bandejinha, num prato, num pirex, como vocês acharem melhor, tá? Se colocar a folhinha direto no substrato, ela também vai brotar, mas a minha experiência aqui, o meu cultivo, eu tenho muito mais sucesso se eu colocar ela para brotar, assim, num local seco, né, do que direto no substrato. A taxa, vamos dizer assim, a taxa de mudas, né, que são formadas é muito maior quando eu coloco assim do que se eu colocar direto a folhinha no substrato, se eu tirar a folhinha da planta e colocar direto no substrato, né? Então aqui vocês podem ver que praticamente todas as folhas que estão aqui estão brotadas, né? Então muito alta a chance da mudinha, né, de formar a mudinha da folha. Olha aqui, pode ver que tem até uma folhinha aqui comida. Isso aqui provavelmente foi um ataque de lesma, porque nessa época aqui nós temos bastante lesminha, caracóis, tá? Eu tô no Rio Grande do Sul e nessa época aqui a gente tem ataque de bastante bichinhos, né? Entre eles os moluscos. Então, ali eu tenho outra bandejinha que foram colocadas todas no mesmo dia. E aqui eu tenho outra com algumas, ali são folhinhas de outras espécies, mas essas aqui também são de paraguaiense, para vocês verem que até as folhinhas bem pequenas, ó, até as bem pequenininhas elas brotam, tá? Então é muito fácil de vocês aumentarem aí a produção, né? Aumentarem essa planta no cultivo de vocês pela sua taxa de brotação por folha, né? Que é muito fácil. A paraguaiense, como eu disse, ela é uma plantinha muito fácil de cuidar. E então, para quem está começando, é uma das plantinhas ideais, né, para começar no seu cultivo, tá? Eu vou mostrar para vocês como é que se destaca, né, a folhinha da planta para colocar aqui no berçário. Aqui deve ter umas 3 semanas que elas estão aqui, né? Então, assim, em uma semana mais ou menos, elas já começam a emitir brotos e raízes, ou raízes primeiro, né, que eu tenho a raizinha, ou o brotinho primeiro, ou sai os dois simultaneamente, tá?
E isso depende também da época do ano, né? Agora a primavera é mais rápido. No inverno, nosso inverno aqui no sul é frio, né? E úmido. E elas brotam também. Eu também tenho a experiência de fazer a brotação, né? De colocar para brotar no inverno e elas brotam, só que demora um pouco mais. Mas também é com bastante sucesso, né? A brotação dela. Então aí, ó. Praticamente todas as folhinhas brotadas. Inclusive aqui, ó, tem uma folhinha, deixa eu pegar aqui, que ela já, acabei de pegar ela e o brotinho caiu, soltou. Mas aí a folhinha apodreceu e o brotinho tá aqui, ó. Então se eu colocar esse brotinho, mesmo sem raiz, se eu colocar ele no substrato, ele vai emitir a raizinha e vai desenvolver a nova plantinha, tá? Então essa folhinha aqui eu posso descartar. E eu vou mostrar para vocês então como é que a gente tira a folhinha da planta para colocar aqui num local para brotação. Eu peguei aqui um vasinho de paraguaiense, que é uma mudinha que está plantada no vaso 11, para coletar as folhinhas e mostrar como é que faz. Então a gente tem que escolher uma folha saudável, né? Aqui pode observar que já folhinhas velhas, né? Já tá secando essa aqui já bem velha, não dá para utilizar, né? Tem que escolher folhas bem sadias, né? Que estejam bem hidratadas e com saúde. Então, para coletar, a gente torce ela pela lateral, nesse sentido, ó, para lá e para cá, na lateral, e ela se solta bem fácil. É importante não danificar essa região aqui, tá? Essa aqui é a região que tem tecido meristemático, que vai originar tanto folhas quanto raízes, né? É a partir desse tecido indiferenciado que vai haver a formação da nova muda. Então, a folhinha tem que estar saudável e não pode danificar essa geminha aqui, tá? Bom, aí depois de coletado, então, eu coloco numa bandejinha. Esse aqui é um pratinho de vaso, né? Pratinho de fundo de vaso. Pode ser num pratinho, pode ser numa bandejinha, pode ser num pirex, né? Qualquer recipiente que dê para colocar as folhinhas e deixar elas ali, tá? Se colocar na bandejinha, como eu fiz nessas aqui, né? De pezinho nesse sentido, porque se eu colocar a folhinha aqui, ela, né, vai nascer o brotinho para baixo e ele vai ter que girar, porque ele sempre procura a luz, porque as plantas têm um crescimento sempre em direção à luz, né, para cima, que é o chamado fototropismo. Então a planta sempre vai procurar a direção da luz. Aqui é a mesma coisa. Se eu colocar ela virada nessa parte adaxial, que é a parte superior da folha, que a folha aqui na planta está nesse sentido. Então, essa aqui é a parte adaxial e essa aqui é a abaxial. Então, se eu colocar aqui, não vai impedir a formação do broto e da raiz. Mas da mesma forma que lá, né, se eu colocar lá de pé, se eu colocar ela virada, ela vai ter que rotacionar. Se eu colocar ela nesse sentido, ela também vai nascer e vai virar em direção à luz. Isso vai exigir mais energia da planta. Então, é importante eu colocar ela nesse sentido aqui, tá certo? E aí aqui eu posso colocar várias plantinhas e esperar, então, ela começar a brotação, cerca de uma semana, varia, né? Dependendo da região, dependendo da umidade, do clima, ela vai demorar mais ou vai demorar menos para começar a brotação, né? E quando tiver mais ou menos daquele tamanho ali, eu posso colocar já no berçário com substrato ou direto no vasinho que eu quero que a planta se desenvolva, tá? Como um potinho 11 ou num pote maior ou numa floreira, enfim. Então, aqui nessa fase, né, que elas já estão, a mudinha já brotou, né, já está bem desenvolvida, eu posso colocar, como eu falei, ou no vaso definitivo ou aqui no berçário, para ela se desenvolver. Aí aqui é só dispor as mudinhas sobre o substrato. Esse aqui é um substrato bem drenável, ó, bem soltinho.
né? Tá bem sequinho. E eu posso colocar então as mudinhas e dispondo elas aqui, né? E aí depois de um tempo, né, elas vão se desenvolver e aí eu vou ter, aqui eu já tenho uma bandeja com umas mudas que eu já havia colocado um tempo atrás, já bem desenvolvidas, né? Essas aqui já pode passar para o vaso, para o canteiro, para o local que eu vou destiná-las. Bem adaptada, tá? Inclusive essas aqui. E é isso. Então, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Mais uma vez, eu agradeço e espero que minhas dicas sejam úteis para você que ainda não começou no cultivo e quer começar, né, e quer compreender um pouquinho mais sobre a brotação por estaquia. Essa brotação por folha é um tipo de brotação por estacas, né? São estacas por folhas. E o que eu queria mostrar era o quanto a paraguaense tem uma brotação fácil, né? Se colocada nas condições ideais. Então, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!